Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o irmão Lorival da Comunidade Cristã do Brasil. Estou ali também à frente do trabalho Resgate, também do ID Pregar Evangelho. Minha intenção aqui é falar da pessoa do Senhor Jesus, falar também um pouquinho da mensagem da Palavra de Deus. Convido você ao escudo da Comunidade Cristã no Brasil, em todos os lugares. Deixa aqui meu WhatsApp para melhor esclarecimento, DDD 11 940 07 3396. Bom, eu queria falar uma mensagem da palavra de conhecimento de todos. Uma palavra, na verdade, uma parábola de Jesus, né? Jesus, ele colocou aqui uma parábola a respeito do filho pródigo. Lucas 15, versículo 11, 32, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher seu estômago com as vagens, a froboeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? E me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, peguei contra os céus, contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Bom, aqui, depois da explicação, a gente entende um pouquinho a leitura, mas o que nós observamos aqui, irmão, que um pai decidiu, por causa do pedido do filho, claro, né? Vamos dizer assim, conceder a sua herança em vida. Porque a herança sempre é repartida, irmão, depois do falecimento do pai e da mãe, né? Mas Jesus falou assim, numa situação diferente. Pessoas que queriam sua herança em vida, não queriam esperar o pai morrer. E o pai assim o fez, atendeu o pedido do filho. E ele, como filho, o que ele fez, irmão? Ele repartiu os 2 filhos e eles, como filho, né? Um ficou ali e o outro foi morar numa outra parte. Aí depois de um certo tempo, esse que ia morar na outra parte, diz aqui a história, né? Ele resolveu gastar tudo que ele tinha, toda a riqueza, todos os seus bens, vivendo uma vida de boemia, uma vida promíscua, uma vida, vamos dizer assim, fora dos padrões da sua criação. Por mais que seja, ele tinha uma criação, irmão, ele tinha uma educação. O pai era um homem trabalhador, o irmão que ficou também é trabalhador. Mas ele não agiu conforme manda o seu ensino para casa. E quantas pessoas, irmão, que hoje erram? Eles erram porque não seguiram os ensinos da sua própria casa, irmão, da sua própria família, preferindo viver uma vida desregrada. Quantos não são assim nos dias de hoje, irmão? O pai, a mãe, os irmãos trabalham, mas ele toma um destino diferente. Mas essas pessoas que tomam destinos diferentes, elas continuam, ainda às vezes, a conviver com o pai. Às vezes a gente observa situações onde você tem todos os seus filhos na sua casa, mas um com o coração distante, um com o coração nas coisas dessa vida, um com o coração talvez está na droga, na imoralidade, na prostituição. Quantas mães, quantos pais
acabam vivendo essa parábola do filho pródigo, mas vendo o que eles estão fazendo, sem poder agir, porque eles não obedecem. Não é assim? Às vezes a mãe ora. Muitas vezes eu pensei comigo, até eu mesmo como pai, estou falando você como pai, que estou seu pai. Pensei comigo, fácil, né? Somos crentes, dobramos nosso joelho e oramos a Deus. Deus, muda o coração do meu filho, muda o coração da minha filha. Seria fácil para nós, né, irmão? O mundo seria perfeito, porque todo pai e a mãe ia dobrar o joelho e Deus ia mudar o coração. Mas Deus, irmão, Ele é misericordioso, irmão. Ele deixa que nós buscamos a Ele, né? Nos interessemos por Ele. Então, irmão, e nada acontece porque depende da pessoa. Tudo é a pessoa. Tudo é aquele que precisa, né? A palavra do filho pródigo, ela conta esse sentido. O pai que tinha 2 filhos e, de certo modo, perdeu sua herança, por se divertir. Um foi trabalhar, o outro foi se divertir. Porque aquele que esbanja, irmão, aquele que esbanja, gasta mais do que possui ou necessita, ele acaba gastando mais do que ele ganha, acaba empobrecendo. Daquele moço foi empobrecendo. Enquanto ele tinha dinheiro, os amigos estavam do lado. Então Deus permite, irmão, nós cair no nosso orgulho. Porque além de ser esbanjador, ele é orgulhoso, vaidoso. E o pai, ele concede ao seu filho mais novo a posse da sua herança. Mesmo que ele não estivesse próximo da morte. O pai poderia proteger o filho mais novo, negando o dinheiro. Não vou te dar, só depois que eu morrer. Pois gastando a herança, era visível. Um ato irresponsável. Mas ele concedeu, permitiu que ele fizesse aquilo. Com orgulho, a imprudência. Pois tinham seus planos, né? Sabia que aquilo seria necessário para que o seu filho ou crescesse ou redimisse. Mas como o pai tinha experiência, sabia que o filho ia sofrer seus atos. Mas se ele negasse o dinheiro, o filho ia ficar revoltado, ia odiar o pai. O pai preferiu em vida ter esperança de seu filho tornar alguém. Irmão, então, pai, ele tem que ter paciência. É difícil falar pelos erros dos filhos. Esperar uma mudança, esperar que haja uma transformação, que haja um arrependimento. Eu sei que é duro falar para um pai e a mãe assim. Porque Deus, ele tem paciência, irmão. E quando, na sua paciência que Deus tem, ele encontra o arrependimento, porque aquele jovem, irmão, se arrependeu. Aquele jovem passou tempos difíceis. O seu orgulho caiu. Orgulho é uma coisa terrível, irmão. O orgulho nos impede de receber a bênção. Mesmo o caso de Naamã. Naamã ficou orgulhoso, não. Na terra onde eu estou tem vários rios lá, muito melhor que esse, e rio sujo. Ele é orgulhoso. Ele só, irmão, foi curado quando caiu o orgulho. Muito na vida da gente, irmão. Diante de Deus, irmão, estou falando. Quando cai o nosso orgulho e nós reconhecemos que somos carentes da misericórdia de Deus. Que precisamos da misericórdia de Deus. E ali conta a história que ele foi trabalhar apacentando porcos. Bom, a vida dele se tornou difícil. E no sofrimento, irmão, é no sofrimento, às vezes, irmão, pessoas passam provações para entender, irmão, o amor de Deus. Que Deus permite nós fazer certas coisas.
permite que nós soframos, que nós padeçamos, para poder ter reflexão, para ter luz, ter entendimento. É necessário uma mudança, uma transformação. Para que Deus entre na vida, às vezes, dos nossos filhos, Deus permite que eles sofram por conta própria, irmão, por decisão própria. Para que, se no sofrimento, haja o arrependimento. Porque se não houver o arrependimento também, irmão, vai virar destruição. Mas esse filho houve o arrependimento, ele refletiu: poxa, meu pai deu tudo que tinha para mim, repartiu em vida. Meu pai deu toda a sua herança, o seu trabalho, e eu gastei aqui de qualquer maneira. Eu fiz tudo que o meu pai não fez. Gastei o dinheiro, gastei o suor, e agora meus amigos me abandonaram. Agora não tenho mais pessoas para estar junto comigo. Não tenho mais aquelas pessoas que me diziam que eram o melhor, que eram o amigão. E quando as pessoas estão assim, quando estão por cima, os amigos estão rodeando, as amigas, saem. Mas quando vê que você está ali sem emprego, desempregado, sem dinheiro, sem um prato de comida, eu vou ficar perto daquela pessoa nada. Eu vou passar, pegar o sofrimento dele. Chega. Ele fez isso aí porque ele merece, porque não deu valor. As próprias pessoas acusam. Ele encontrou um ombro amigo e só encontrou a lembrança. E talvez se você está lembrando dos tempos gloriosos que você já teve na sua vida, os tempos que você servia a Deus, o tempo que você congregava, o tempo que você glorificava a Deus, e você se afastou dos caminhos de Deus, hoje passa uma situação difícil. Aquele moço lembrou: poxa, casa do meu pai, os empregados têm uma situação melhor que a minha. Vou voltar para casa do meu pai, eu vou dizer para ele: ó, pai, me trata como empregado, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso que é o arrependimento. Ele se sentiu inferior, o orgulho dele caiu. Ele se de uma maneira que o pai dele, ele sabia que ele não era mais, tinha condições de chamar ele de pai, porque ele era faltoso na presença. Muitas vezes tem pessoas que não entram nisso, ele está faltoso, ele não se arrepende. Esse jovem se voltou para a casa do seu pai. De longe ele gritou: pai, peguei com o céu contra ti, não sou digno de chamar seu filho. E o pai abraçou, o pai o beijou, o pai mandou fazer uma festa, matar um bezerro cevado, mandou pessoas cantar música, fez uma festa, irmão. Só que, irmão, surgiu um problema. O irmão do filho pródigo, aquele que estava fiel, aquele que estava ali temente, aquele que recebeu a herança, mas continuou ali arduamente trabalhando, quando ele viu aquilo, ele se indignou. Como pode? Se meu irmão fez, aconteceu, bagunçou, veio todo maltrapilho, meu pai dá tudo para ele, né? Faz festa, faz alegria, faz tudo errado, meu pai ainda abraça. Ele se indignou. Não deveria recebê-lo, deveria expulsá-lo. Então, muitas das vezes, irmão, as pessoas que estão firmes na fé, agora eu vou falar com você, você está igual a esse irmão do filho pródigo. Faz tudo que Deus pede, obedece o que Deus pede, mas não tem a essência de Deus na sua vida. É o amor, a misericórdia, porque Deus é misericórdia, porque o Pai, nessa palavra, vamos dizer que ele representasse Deus. Aquele que se arrependeu, ele ainda fez festa. Aquele que se arrependeu, ele falou assim: ó, esse é um filho que eu havia perdido, havia morrido, eu achei. O pai se alegrou, não porque ele gastou, porque ele fez tudo aquilo, se alegrou porque ele se arrependeu. É isso que importa para Deus. O amor de pai, ele é impressionante, irmão. Como o amor de um pai, de uma mãe com um filho, não é assim quando o filho erra? E assim é Deus, quando o filho reconhece o seu erro, volta, é uma alegria para Deus. Mas aquele que estava temente não entendia, porque ele tinha obediência, ele tinha tudo aquilo que ele podia fazer agradar a Deus, mas faltava uma coisa, a essência, o amor de pai no coração. Então, meu irmão, muitas vezes a pessoa obedece a Deus, está todo dia ali nos cultos, mas é sofrido, né? É pobre de coração, tem um coração de pedra, tem um coração duro, né? Não se compadece com as pessoas,
não tem misericórdia com as pessoas. É igual aquele publicano e fariseu. Sou digno, Senhor, porque eu faço a tua vontade. Estou abençoado porque estou aqui congregando, estou aqui fazendo o que é de melhor. Mas enquanto esse, não é assim? Pecador. Irmão, esse orgulho Deus não se agrada. Ainda que você faça a vontade dele, ainda que você esteja de segunda a segunda fazendo a vontade dele, mas não tenha compaixão, não tenha misericórdia, não tenha um perdão, você ainda não entendeu Deus. Ninguém está dizendo que você deve sair aí com as pessoas. Tá, então vou pro mundo, eu vou fazer igual o outro, depois vou. Não, irmão. Estou falando você que é filho pródigo. Se arrependa. E você que é irmão do filho pródigo, perdoa. Receba, deixa. O arrependimento é sincero, se é de Deus. Ah, esse irmão voltou, esse irmão voltou, será que... Não, fique em paz. Se é de Deus, vai permanecer. Se é de Deus, você vai verificar. Se é de Deus, você vai ver. Tem frutos. Ou se aquilo é apenas uma aparência, apenas um choro, né, um fingimento. O tempo vai te dizer, tenha paciência. Receba. Não custa nada. Abrace. Perdoa. E deixa o tempo ser o juiz. Deixa o tempo julgar todas as coisas. Então aquele jovem se arrependeu. Encontrou o perdão do pai. Talvez dos empregados. Mas não encontrou o perdão do irmão. E quantos são assim? Quantos quer voltar? E o irmão, que é o irmão que... Nada foi tirado dele. Nada foi tirado do irmão do filho pródigo. Não perdeu nada. O pai mesmo falou, tudo que eu tenho é teu. Se quiser fazer uma festa todo dia, você pode fazer. Então, irmão. Então, tudo que você que obedece a Deus e tem é teu. O que você pedir, Deus vai te dar da tua mão. O que você pedir, Deus vai se alegrar. Enquanto aquele que tem que se arrepender, tem que chorar, você recebe de bom grado. Você recebe só no pedir. E aqueles têm que implorar. Está vendo a diferença? A diferença é você quer agir como Deus quer, um filho obediente. Tudo que você pedir é teu. Tudo que você pedir para Deus, Deus te concede. Tudo. Por isso que ele falou, tudo é teu. Tudo que quiser fazer é teu. Então, aquele que obedece, tudo que pedir é teu. E aquele que desobedece, tem que implorar, irmão. Você quer viver no sofrimento para depois implorar a Deus, para Deus te dar? Ou você prefere na paz, na alegria, na saúde, pedir e Deus te dá? Você quer servir a Deus na alegria ou no sofrimento? O filho pródigo teve que servir a Deus no sofrimento, na prova. Mas o filho obediente recebeu no banquete, na alegria, irmão. Então vamos servir a Deus com alegria e receber com alegria do Senhor essa mensagem. Eu falo para você que se afasta do caminho de Deus e você que permanece no caminho de Deus. Deus é amor, é misericórdia. Vamos agir como Deus. E você que ficou, peça o que quiser e Deus te dará. A forma de dizer, né, irmão? Tudo que pedir, Deus te concederá. Essa mensagem da palavra, que Deus abençoe a todos e que todos fiquem na santa paz de Deus. Venha congregar, venha fazer uma visita à comunidade mais perto da sua casa. Que Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa paz de Deus.